a comissão organizadora desse evento. Minha tarefa aqui é coordenar os trabalhos dessa atividade. Eu, inicialmente, então, vou me autodescrever, eu sou branco, cabelos grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma camisa verde e usando um microfone para emissão aqui da minha voz. Queremos reiterar, né, para quem acompanhou a nossa mesa de abertura e afirmar para quem passou a nos acompanhar agora aqui por essa transmissão no YouTube, né, que estamos muito honrados, muito honradas por promover essa 4ª edição do Seminário Nacional Serviço Social, Trabalho e Política Social, o SENAS. Bem, realizar esse evento, ainda que na modalidade virtual, foi, na verdade, ainda está sendo, um grande desafio nesses tempos tão difíceis como colocaram várias pessoas na mesa, né, de abertura. Mas também são tempos que nos chamam, né, nos requisitam a reflexão e a luta política. E por isso, a comissão organizadora do 4º SENAS entendeu que esse evento constituiria, ao lado de muitas outras, né, iniciativas que nós temos, um movimento de resistência aos intensos ataques contra a ciência, contra a produção de conhecimento, contra a universidade pública. A gente resiste sim, né, sempre. E como diz a música, né, A Primavera nos Dentes, que é composta pelo João Ricardo e pelo João Apolinário, cantada na voz dos Secos e Molhados, que talvez muitos jovens não conheçam, né? Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera. E dizemos nós aqui também, né, a primavera chegará e chegará certamente. E para contribuir então conosco nesse movimento que não pode ser feito sem a radicalidade da análise, a comissão organizadora do 4º SENAS convidou a professora Elaine Bering, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso aí, professora Elaine, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, né, para fazer essa conferência de abertura. Ainda que a professora Elaine dispense apresentações, nós consideramos importante fazer isso com uma deferência a ela. A professora Elaine Bering, ela possui graduação, mestrado e o doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, e também já presidiu o Conselho Federal de Serviço Social. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ, instituição onde hoje ela é professora associada, né, vinculada ao Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social, e coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da Seguridade Social, que faz parte do programa Pensamento Social na Realidade Brasileira e na América Latina. É vinculado ao Centro de Estudos Otaviano, que é um programa que ela também coordena. A professora Elaine realizou o pós-doutorado em Sociologia e Ciência Política na Universidade de Paris, é pesquisadora do CNPq e tem experiências, né, na área do serviço social, com os estudos voltados especialmente para temas relacionados aos fundamentos do serviço social, ao orçamento público, à seguridade social e trabalho e à crítica da economia política. Dentre as inúmeras, né, publicações que aqui a gente podia mencionar, gostaria de fazer um destaque do seu último livro, intitulado Fundo Público, Valor e Política Social, no qual a professora Elaine traz importantes reflexões sobre os fundamentos do fundo público, bem como sobre a relação entre o fundo público e a dívida pública, além de realizar uma instigante, né, análise sobre a associação entre o ultraneoliberalismo e o neofascismo no Brasil, a partir de 2018, e os impactos desses processos nas políticas sociais, no contexto caracterizado pelo que ela chama de contrarreformas. A conferência professora Elaine será feita por um tempo aproximado de 50 minutos, e aí, na sequência, a ideia é nós fazermos 2 pequenos blocos de perguntas, que poderão ser... As questões elas poderão ser registradas no próprio chat, de onde nossa equipe aí de assessoria, né, de apoio, nos passará para cá, né, para a nossa sala que está sendo transmitida, e a gente em seguida apresenta para o debate e também para a reflexão da professora Elaine. Bem, sem mais delongas, passamos então a palavra à professora Elaine Bering para proferir sua conferência. Por favor, professora, com a senhora a palavra.
Só ligar o microfone, professora. Ficou sem. Obrigado. Então, boa noite a todas, todes. Eu estou muito honrada e emocionada mesmo, né, com esse convite do Departamento da Universidade Federal de Santa Catarina, do programa de pós-graduação. A gente já tem uma relação aí com a UFSC, né, como a gente chama, já de bastante tempo, tivemos um PROCAD juntos, né? Temos publicações, inclusive decorrentes desse PROCAD, conjuntas com professores, também já colaborei com a revista Catálises, ou seja, a gente está aqui num evento, né, importantíssimo que é promovido, né, por uma das uns grandes centros de formação, né, do serviço social brasileiro, e fazer uma conferência de abertura, né, nesse contexto é bastante desafiador para mim, porque quando a gente faz uma conferência de abertura, né, você está, de certa forma, colocando algumas balizas para os debates que vão vir depois, né? Então, é uma responsabilidade e é uma confiança que vocês depositaram em mim que eu gostaria de agradecer imensamente aí na pessoa do Jaime, né, extensivo a todos e a todas que estão envolvidos aí com esse evento, né, que foi, né, aberto, né, com as palavras fortes, né, sobretudo da Elisa, né, Elisa, eu acho, e que eu gostei demais, um texto belíssimo, muito provocativo, né, e, sobretudo, muito educativo para esse momento que a gente está vivendo. Né? Então, já estou grata, né, de ter participado e acompanhado esse momento. Então, eu queria primeiro fazer isso, registrar esses meus agradecimentos. Bom, vou fazer, como todo mundo fez, uma breve descrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho os cabelos grisalhos, né? Então, uma mulher madura, né? E, nesse momento, estou usando um fone de ouvido que é meio grandão, mas é fundamental, né, para as condições técnicas aqui do nosso trabalho. E estou de blusa azul, tá bom? E nós poderemos ter também uma participação especial aqui, né, do meu cachorrinho, que às vezes resolve latir. Espero que ele não faça isso, mas nunca se sabe, né? Já previno vocês. Bom, pessoal, então vamos lá, né? O tema que nos traz aqui essa noite, que vocês colocaram para mim, né? Que é resistências e liberdades em tempos de crise e aprofundamento do autoritarismo de Estado. Eu vou propor um caminho aqui em dois momentos. Um primeiro momento, eu vou fazer algumas considerações mais gerais, né, e colocar alguns marcadores que eu acho importantes para a temática que foi proposta. Né, e o segundo momento falar mais sobre o Brasil, né, e desse momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, né, que é muito, muito desafiante, né? Eu espero trazer alguns elementos para a gente pensar aqui sobre isso, tá? Bom, então, vocês mesmos já dizem, né, no título da chamada que vivemos tempos de crise. Então, achei importante que a gente caracterizasse um pouco de que crise estamos falando, né, e por que isso leva a um aprofundamento, né, do autoritarismo de Estado, né, como vocês colocam. Bom, então acho que a primeira ideia é caracterizar, né, que essa crise, que para mim é uma crise do capitalismo, é uma crise sistêmica, né, e é importante dizer que essa crise não começou em 2008, 2009, não começou com a pandemia, menos ainda, né? Ela, na verdade, é uma crise estrutural e civilizatória, né? Então, é aquele momento em que o capitalismo encontra com seus limites históricos e, a partir disso, se ampliam enormemente, né, as contradições entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção, né, se colocam, né, dificuldades, né, de valorização do valor,
e isso é acompanhado pelo acirramento da desigualdade de classes, né, e das expressões da questão social. Então, a gente está diante de uma crise que é econômica, social, sanitária, ecológica e endêmica, né? Nesse quadro, né, inclusive, é importante dizer que a pandemia não foi uma espécie de raio em céu azul, né? Já existem várias hipóteses, né, que ela está íntima e profundamente relacionada com a questão ecológica, né, com o desmatamento, né, e com a liberação de forças, né, da natureza, né, inclusive isso já era de certa forma esperado, né, pelos cientistas que se dedicam, né, a esse campo aí do conhecimento, né? E é uma crise também, né, que tem repercussões nas consciências, no plano ideológico, na consciência de classe, né? E é importante pontuar isso porque isso tem implicações políticas, né, sérias, né? E a gente também trabalha aqui com um marcador importante, né, de que o capital é, sobretudo, uma relação social, né? Marx diz isso lá no livro 3, né? O capital é a objetivação de relações sociais. Então, é necessário considerar o ambiente geral da luta de classes e a superação do mundo do capital, que foi bastante referida aí por algumas falas na mesa de abertura, ela está intimamente relacionada à condição geral da luta de classes, né? E o capitalismo, pelas suas próprias forças, né, ele não vai cair de maduro, né, a não ser que a gente enverede, né, por uma situação de destruição da humanidade, que também não pode ser descartado no nosso horizonte analítico. Mas a solução para isso, né, e alguma perspectiva de futuro está exatamente na luta de classes, na luta política, né, e na luta revolucionária. Então, é a partir daí, né, que a gente pode encontrar saídas coletivas, né, para essa condição bastante difícil, né, aonde naquele binômio luxemburgiano entre o socialismo e a barbárie, né, a barbárie, de certa forma, está saindo na frente, né, a gente já vive uma condição de barbárie e que só vai ser superada, né, se os povos, né, os de baixo, se levantarem efetivamente. Bom, o último capítulo, né, desse processo da crise, né, que é exatamente, né, a escalada bélica, uma perigosa escalada bélica com a guerra da Ucrânia, que foi invadida pelo imperialismo regional russo, mas isso não faz, né, nem do Zelensky, né, nem de certos setores, né, da sociedade ucraniana necessariamente vítimas dos russos, né, até porque existem inúmeras contradições ali para as quais a gente precisa ficar atentas, né, e atentos. Nenhum apoio ao Putin na sua escalada bélica imperialista regional, mas também, né, muita desconfiança em relação aos Zelensky, a sua relação, né, com a extrema-direita, com o fascismo, né, e, sobretudo, né, essa busca, né, de uma aliança com a OTAN, né, uma organização que já deveria ter deixado de existir e que serve, sobretudo, aos interesses imperiais norte-americanos e dos seus aliados. Então, a escalada bélica, né, que inclusive é uma saída clássica para o capitalismo, né, foi ali no entreguerras, né, a Segunda Guerra Mundial é uma espécie de momento, né, de hiperacumulação de capitais e que vai, inclusive, ser um pressuposto geral para os anos de crescimento que vão vir na sequência, né? Então, não é impensável que se instaure, né, um processo beligerante mais duro, né, exatamente para que o capitalismo em crise e decadente, né, recupere as suas forças, né? E o que a gente tem observado, né, também, junto com isso, há uma consequência política, que é a escalada
dos fascismos, né, nos seus vários matizes, né, os fascismos do século XXI. Né? Isso realmente nos remete à memória do entreguerras, né? E esse é um cenário, né, de uma guerra mais ampliada, né, que não pode ser descartado e que, nesse caso, colocaria em risco, né, a própria humanidade, dado o potencial bélico destrutivo dos armamentos nucleares e seus similares. Então, vejam, né, é uma crise econômica de valorização do valor, né, mas ela não é só econômica, ela tem inúmeros aspectos, né, que configuram essa crise como uma crise estrutural e civilizatória. Né? Veja, eu não estou aqui também pleiteando uma abordagem catastrofista, nem nada disso. Né? Eu acho que eu vejo a solução, né, desse momento, né, uma solução mais positiva, né, aí chamando, né, a cena o otimismo da vontade, né, na luta dos trabalhadores. É aí que a gente precisa depositar todas as nossas forças, sobretudo os jovens, né, as novas gerações, né, para que a gente consiga superar esse momento tão duro, né, do qual todos nós somos contemporâneos. Bom, nesse contexto, então, né, de uma crise estrutural e civilizatória, né, o Estado, né, que também é uma categoria que está na chamada de vocês, o Estado vai ocupar um lugar absolutamente central, né, no processo de produção e reprodução ampliada do capital, né, e na administração da crise. É como uma espécie de pressuposto, né, do processo de acumulação. O Estado, mais uma vez, vai atuar dessa forma. Ele atuou assim, né, após a grande crise do capitalismo, né, com a perspectiva keynesiana, fordista, né, que se desenvolve principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, vejam, o Estado ele ganha uma nova qualidade ali, né, quanto ao seu papel, né, de garantir as condições gerais de produção e reprodução social, como fala o Mandel. Né? Então, nessa nova qualidade, né, e essa nova qualidade, vejam, né, eu quero sustentar isso com vocês, né, ela se torna também uma nova qualidade estrutural. Né? Nós vamos ter uma nova crise do capitalismo ali pelo início dos anos 70, né, que, na verdade, foi a virada, né, de uma onda longa expansiva do capitalismo para uma onda longa com tonalidade de estagnação. Né? E apesar da reação burguesa neoliberal que veio nos anos 80, 90, né, na sequência, a gente percebe que não houve uma queda, né, da arrecadação dos estados na maioria dos países nesse contexto do neoliberalismo, né, que o Dardot e o Laval vão chamar de uma nova razão do mundo. Né? A figura do Estado mínimo é quase uma figura de retórica, né? Porque o Estado ele se refuncionaliza, né? Ele redireciona a alocação dos gastos públicos, né? Mas ele não deixa de ser esse esteio, né? Esse capitalista total ideal, ou capitalista coletivo, como fala o Yanni. É o Estado burguês, né, cumprindo o seu papel no processo ampliado da produção e reprodução social. E, nesse contexto, né, o neoliberalismo, a resposta burguesa à crise, vai reconfigurar, né, a alocação do fundo público. Né? Esse é um tema que eu venho desenvolvendo bastante, essa análise, né, do papel do Estado na garantia das condições gerais de produção e reprodução social. Ele também tem um papel coercitivo, que também se relaciona com essa outra função, tem um papel importante, né, na construção dos consensos, né, de hegemonia e tal, mas todas essas ações, né, do Estado, que toda a materialização da ação do Estado,
no capitalismo se dá pela alocação do fundo público. A gente é uma sociedade monetizada, né? Então os recursos públicos passam a ser importantes, né, no processo das metamorfoses do capital de dinheiro, mercadoria e dinheiro valorizado. O Estado passa a ser cada vez mais um mediador permanente, né, desse processo de metamorfose, através das suas múltiplas intervenções de política econômica e social, né? Por exemplo, a política social de transferência monetária, né, ela exatamente viabiliza a transformação de dinheiro em mercadoria, né, no caso a ser consumida, né, e realiza, né, a mais-valia contida no valor dessa mercadoria e que vai retornar, né, para os vários capitais, o capital comercial, o capital industrial e o capital portador de juros, né, na forma dos juros, né, que capital prestamista, né, provavelmente emprestou para esse capitalista hipotético que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou querendo falar é que o fundo público passa a ser um componente fundamental, né, central, estruturante, né, no processo de produção e reprodução, né, na rotação do capital, na geração de contratendências à queda das taxas de lucro, na reprodução da força de trabalho, né? Então, me parece que essa ideia, né, é muito importante para a gente, porque esse papel estruturante do fundo público vai configurar, por sua vez, uma disputa mais intensa, né, pelo controle e captura do Estado capitalista, né? Veja, né, os processos de contrarreforma do Estado, né, que foram desencadeados a partir dos anos 80 no capitalismo central, e 90, né, quando isso chega entre nós, né, no caso brasileiro, né, são processos, né, que têm uma profunda relação, né, com a centralização política, né, o fortalecimento do poder executivo, inclusive em detrimento de outros poderes, uso abusivo de poder de decreto, né, os ajustes fiscais draconianos, né, eu venho chamando o ajuste fiscal no Brasil, né, de um ajuste fiscal permanente, especialmente após o Plano Real e o plano diretor da reforma do Estado, tem uma íntima relação com o esvaziamento dos dutos, né, de controle democrático, né, com um processo, né, que vai ser tratado com sensibilidades diferentes, né, por autores de vários matizes, né? Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando, por exemplo, o Felipe Demier, que é um historiador que trabalha comigo lá na UERJ, ele vai falar de um processo de blindagem da democracia, né, de uma espécie de tendência, né, especialmente no Brasil, após o golpe de 2016, ele vê o golpe de 2016 como um autossaneamento das instituições liberais democráticas, né, e essas de ações, né, como, por exemplo, a intervenção, né, do Exército no Rio de Janeiro, né, aquelas ações GEL, né, chamadas GEL, GLO ou GEL, agora fugiu aqui o nome das ações, mas é quando, né, o Exército, né, assume ações no campo da segurança pública, né, como aconteceu no Rio de Janeiro, no contexto ali de 2018, né, final de 2017 e 2018. Então, o Felipe vem falando, né, dessa blindagem da democracia, do esvaziamento dos dutos democráticos, né, e ele relaciona, por vezes, né, esse processo com a tendência da instituição, né, de regimes, né, semi-bonapartistas, né, ou até bonapartistas, né, ou ditaduras abertas, né? Então, é como uma tendência mais geral, né, do Estado burguês, né, e dos regimes políticos
no contexto da crise, né, e no caso brasileiro, né, uma espécie de semi-bonapartismo, que seria, né, uma caracterização aí do governo Bolsonaro, né? Mas vejam, né, existem outras sensibilidades também para esse processo, né? Há autores do campo da ciência política, como Elie Diniz, por exemplo, uma ciência política mais de cariz weberiano, né, sinalizam que o neoliberalismo ele vive um imenso paradoxo, eles chamam isso de um paradoxo ortodoxo, né? Que é uma tendência ao insulamento burocrático, né? Que isso tem uma relação profunda com a ideia da blindagem, né? Insulamento burocrático para que as decisões, né, não estejam livres das pressões, né? Das pressões, especialmente das pressões dos de baixo. Então, isso também tem a ver com uma certa tecnocratização dos processos decisórios, a transformação de questões políticas em questões técnicas, né? E o paradoxo ortodoxo é que o neoliberalismo, né, é uma perspectiva, né, que acaba requisitando um Estado forte, né, para realizar as mudanças no sentido da ortodoxia, né, no sentido das reformas, entre aspas, né, na verdade, as contra-reformas orientadas para o mercado. Tá? Neofoucaultianos, né, como o Dardot e o Laval, né, texto potente deles, né, sobre o neoliberalismo, a nova razão do mundo, vão falar em um processo de desdemocratização. Né? O Norberto Bobbio vai falar de um profundo mal-estar da democracia. O Giorgio Agamben vai falar do estado de exceção. Né? Me parece que todos esses conceitos, né, que vêm sendo formulados, né, sobre as tendências de uma certa sabotagem burguesa, né, das suas próprias instituições, né, encontra uma boa síntese no Mandel, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz lá no Capitalismo Tardio, né, capítulo 15, que é um capítulo sobre o Estado, ele vai dizer assim: hoje o movimento se dirige claramente a um Estado forte, impondo restrições cada vez maiores às liberdades democráticas que existiram no passado, quando as condições eram mais propícias para o movimento organizado da classe operária. Então, assim, ele está falando isso, né, desde já do Capitalismo Tardio, que é um texto, né, de 1972, né, e que chegou no Brasil em 1982, né? Mas então ele já está falando isso desde lá, como uma tendência, né, de contenção, né, das liberdades democráticas, ou seja, aquilo que vocês chamaram de um aprofundamento do autoritarismo de Estado. São essas condições, né, que estão postas hoje, né, onde as contradições, né, que atravessam o Estado burguês, esse Estado burguês ele se torna mais impermeável. A direção de classe se expressa com mais força. Se a gente pensar polanzianamente, né, na ideia de uma estrutura piramidal do Estado, que o Mandel também incorpora, né, a gente vai ter assim, uma tendência, né, a uma direção de classe com mais força, que aquelas contradições que, por vezes, atravessam a base do Estado burguês, né, principalmente estados, né, que desenvolveram políticas sociais mais consistentes, que contratam um grande número de trabalhadores, de servidores públicos, para a operacionalização de políticas públicas importantes, como saúde, educação, assistência social, né? Mas as contradições estão ali, né? Mas esse Estado se torna mais impermeável a elas, né? Elas chegam com muitos filtros, né? E a direção de classe se expressa, portanto, com mais força. Né? E na relação com os trabalhadores, a gente vê subir o tom da coerção, né? E descer o tom do consenso. Né?
Então, aquele comitê executivo para gerir os negócios comuns da burguesia, como está lá no manifesto, que é uma caracterização sofisticada, em geral, os alunos, às vezes, têm uma tendência a dizer, o comitê executivo da burguesia. Eu sugiro não utilizar esse conceito de uma forma tão ligeira, né, e ver a frase inteira. É um comitê executivo para gerir os negócios comuns da burguesia, ou seja, Marx e Engels já viam ali no manifesto, né, tinha uma visão de Estado mais sofisticada, né, porque, inclusive, segmentos burgueses podem eventualmente serem contrariados, né, dentro dessa direção geral, né, dos negócios comuns, né? Então, esse comitê executivo se tornou ainda mais sofisticado no pós-Segunda Guerra Mundial, considerando, né, os instrumentos de política econômica e social que foram construídos, né, desde então, e ele é muito sofisticado hoje, né? E tem desenvolvido, né, principalmente no último período, né, de grandes mudanças, especialmente no mundo do trabalho, né, inúmeros mecanismos para enquadrar a classe trabalhadora às novas condições de oferta da força de trabalho e para reprimir e calar sua organização e luta política, né? Um exemplo disso a gente poderia dar, né, a tendência a se constituir o complexo, o que o Loic Vacan, né, naquele livro magistral, né, que é um autor não marxista, mas esse livro é magistral, onde ele vai desenvolver a ideia do Estado penal e de um complexo carcerário assistencial no trato das expressões da questão social, no contexto da precarização e aviltamento das condições de trabalho, que são resultado, né, da ofensiva burguesa sobre os trabalhadores para a valorização do valor no contexto, né, da crise do capital, da crise do capitalismo em crise e decadência, né? Então, para mim, esse é um mote central, né, do momento que a gente está vivendo. Essa ofensiva sobre o trabalho na perspectiva de recuperar as taxas de lucro, né, e de criar contratendências à queda das taxas de lucro. Isso tem implicações assim gigantescas, né, que a gente observa, que vão da uberização do trabalho, né, a precarização generalizada, a queda da renda do trabalho, né, como proporção do PIB, né, e a sua contrapartida, que é o aumento, né, dos lucros, né, do capital, também como proporção do PIB, né, na maioria dos países. E tudo isso tem, é claro, a classe trabalhadora, né, ela não é homogênea, ela é, né, complexa, heterogênea, né, ela tem raça, ela tem gênero, ela tem, né, sexo, né? Enfim, então, tudo isso tem fortes implicações, né, principalmente em países que viveram, né, os processos de escravização. E também tem né, ou um mix de patriarcado e escravismo, né? E também tem consequências ideológicas, né, porque a gente vem também assistindo, né, uma imensa ofensiva ideológica sobre a classe trabalhadora, especialmente com as ideias de empreendedorismo, aumento das capacidades e competitividade no mercado, né, o crescimento das igrejas neopentecostais com a sua teologia da prosperidade, né, tudo isso encontra solo fértil no ambiente de crise, onde as pessoas têm que lutar diuturnamente, né, pela sua sobrevivência, né? E isso tem também fortes implicações para a luta de classe, no sentido da desorganização da classe, né? Por isso que a gente pode considerar, né, que desde a forte reação burguesa, né, que vem sob o nome, né, e a programática do neoliberalismo, a partir dos anos 80 e 90, né, que a gente vive uma condição geral, né, de uma certa defensiva, né, condição defensiva dos trabalhadores. Corrobora para isso também, né, que quando, né, projetos de esquerda, né, chegaram
ao governo central de vários países, né? Por exemplo, na Europa, Felipe González, o próprio Mitterrand, segunda fase do governo dele, né? Eles começam a implementar também a programática neoliberal, né? Então, a social-democracia, né, clássica, né, em nome, né, da nova doxa, né, do pensamento único, acaba cedendo, né, às pressões e implementando um projeto que é o projeto do capital. E isso também aconteceu no Brasil, né, à medida em que governos de esquerda também implementaram por aqui, né, o ajuste fiscal, a programática, né, que estava colocada ali no plano diretor da reforma do Estado de 1995, que eu considero um documento orientador de período no Brasil, né, que foi implementado aqui em vários dos seus aspectos pelos governos de coalizão de classes, né, que tinham na sua liderança o PT. Tá? Bom, então, essas tendências, né, mais gerais, né, elas vão repercutir no Brasil, mediadas, né, pelos traços e tensões da formação social brasileira, né, do nosso capitalismo dependente. Né? Que traços a gente destacaria? Né? Tendências autocrático-burguesas, então aquela discussão sobre o aprofundamento do autoritarismo de Estado, né, encontra aqui entre nós um solo extremamente fértil. Né? A gente pode, com uma certa certeza, dizer que os momentos democráticos, né, foram mais exceção que regra na história brasileira. Né? Então, e nesse momento, agora que a gente está vivendo, nós não estamos numa condição democraticamente plena, especialmente porque, né, em 2016 houve um golpe de Estado de novo tipo no Brasil. Né? A imagem e semelhança do momento, né? Mantendo as instituições, mas a partir de toda uma articulação midiática, do judiciário, né? Forças militares, enfim, toda uma articulação que implementou o golpe de 2016 e levou ao poder o Michel Temer, né? E no vazio, né, da direção burguesa, né, vai entrar o outsider, né, neofascista, que é Jair Bolsonaro, a partir de 2019. Mas, então, nós somos marcados, né, pelas tendências autocrático-burguesas, né, como apontava o Florestan Fernandes, né, sendo que o Estado sempre foi um demiurgo, né, um condottiere importante, uma espécie de capitalista coletivo do contexto da constituição e desenvolvimento e reprodução do capitalismo no Brasil. Né? O Iane diz coisas muito importantes sobre isso no seu Estado e Capitalismo. Uma outra característica central, né, é o peso do escravismo, né, e que torna, né, a discussão da classe no Brasil, né, bastante complexificada, né, considerando o povo preto, né, que é uma parte absolutamente central da classe trabalhadora brasileira, né, mas que vem sendo tratada, né, em função do peso do escravismo, com salários menores, menores acessos à proteção social, piores empregos, né, e isso se combina, né, aos mecanismos de dominação que vem daquela relação Casagrande e Senzala, né, que é discutida pelo Gilberto Freire, né, mas que é uma relação ali, ele trata isso de uma forma meio idílica, né? Na verdade, o que eu quero destacar é a violência, né, que marca essa relação e que se repõe, né, no Brasil atual, a partir de mecanismos de eliminação física, né, do povo preto e da resistência, né, o machismo, a misoginia, né, que são marcas muito importantes. Né? Longe estamos de termos sido, em algum momento, aquele país, né, cordial, né, onde se plantando tudo dá, aquelas coisas
né, que muitos de nós ouvimos, né, na nossa formação escolar, especialmente no período da ditadura, né? Então, né, a construção do Brasil grande, né, porque nós somos, né, um povo cordial. Não, a nossa história não é marcada pela cordialidade, ela é marcada pela eliminação dos indígenas, ela é marcada pela eliminação física da resistência, é marcada pela tortura, né? Então, essa visão mistificada do Brasil, né, não expressa a realidade, né, do país, pelo contrário, né, uma espécie de mito fundador do país, né, que tem um debate sobre isso lindíssimo, a Marilena Chauí, né, sobre o mito fundador do Brasil. Procurem esse texto, que ele é maravilhoso. Bom, isso, portanto, né, tem implicações bastante sérias, né, no contexto aí desse Brasil, do Brasil e do Brasil recente, né? E aí eu quero fazer um recorte aqui para falar um pouco desse Brasil recente, e eu gostaria de começar discutindo alguns indicadores, né, da tragédia brasileira que nós estamos vivendo nesse momento e que atinge profunda e diretamente a classe trabalhadora, né? Inclusive dificultando bastante, né, o seu processo de organização política, né, a sua revolta, a sua indignação, né? Então, gente, se numa sociedade que é regida pelo valor, né, e sua expressão monetária e dinheiro, a única forma de acessar os bens e serviços do mercado é dispor, né, de certa quantia em moeda, o que a gente está vivendo é uma situação de desastre para a imensa maioria da população. Vejam, né, essas condições já não vinham bem antes da pandemia e da guerra da Ucrânia, né, que esse processo tem sido depositado nessa conta, o mundo inteiro está complicado, etc. Mas a gente não vinha em boas condições antes da pandemia e da guerra, né? Mas tudo piorou muito, né, com esses dois intervenientes, com certeza. Mas dentro de um quadro, né, de crise econômica e social profundo, né, especialmente a partir de 2016, né, com o golpe. Mas vejam, né, eu também quero dizer que antes disso a gente não estava vivendo no melhor dos mundos, né, no mundo idílico, né, dos governos petistas. Né? Eu vou falar disso um pouco mais à frente, tá? Mas eu quero falar primeiro, né, e antes de mais nada, desse momento que a gente está vivendo agora. Então, em 2019, a gente já tinha um PIB bastante medíocre, né, de 1,2% de crescimento. Em 2020, né, houve uma queda de 3,9% do PIB, e corroborou para isso, né, a falta de vontade política, né, do governo Bolsonaro de efetivamente combater o vírus, né? Na verdade, foi um governo aliado do vírus, e isso retardou imensamente a redução do contágio no Brasil e postergou as medidas sanitárias, o que causou um curto-circuito, né, numa economia que já vinha dilacerada, né? Então, essa atitude genocida do Bolsonaro, desprovida de afeto, de humanidade, ainda que tenha produzido algumas perdas nas suas hostes, né, contaminou parte da sociedade brasileira contra a vacinação, uso de máscaras, né, e os cuidados necessários. E estimulou tratamentos sem efeitos, como o malfadado kit Covid, né, só para a gente relembrar. E assim nós chegamos ao patamar, né, de 672 mil mortes conhecidas em 2022. Conhecidas porque as estimativas, né, da turma que trabalha aí com vigilância sanitária e tal, estimam ao menos 200 mil mortes a mais, né, em função de que tem uma imensa subnotificação da doença no Brasil. Então, quando a gente fala dos números, a gente tem que dizer, esses são os números conhecidos, tanto de mortes quanto de casos. A tendência é que a gente tenha tido um número bastante maior, né, fora pessoas que vieram a falecer
pelas consequências da Covid, que não morreram imediatamente de Covid, mas de outros indicadores. Houve um aumento enorme do número de acidentes vascular cerebrais e tal. O impacto econômico disso, né, foi deletério para as condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora. Então, eu escrevi um texto até na minha coluna lá do Esquerda Online, onde eu trabalhei com alguns indicadores do IBGE, né, sistematizados a partir da PNAD, e que são referentes ao trimestre de dezembro de 2021, fevereiro de 2022. Né? Então, numa força de trabalho em idade de trabalhar de cerca de 107,2 milhões de pessoas, a taxa de desocupação oscilou entre 11,1% em 2019 e 11,2% em 2022. No auge da pandemia, eram 14,6% de desocupados. Né? Então, vejam, né, com o recuo e a melhoria dos indicadores sanitários, teve uma recuperação tênue, né, dos postos de trabalho, mas que se estabilizou nos patamares anteriores à pandemia. Hoje saiu uma nova matéria, né, do IBGE que aponta, né, esse indicador para 9,8%. Tá? Mas, ao mesmo tempo, né, que caiu o índice de desocupação, agora, né, esse dado agora de junho de 2022, houve um aumento também da precarização da força de trabalho. Então, vejam, né, se houve um certo aumento da ocupação, isso aconteceu por meio de empregos de trabalho precário, né, e não de emprego protegido, enfim. Né. Portanto, né, esse número não é um alento necessariamente. Né. Então, a gente tem praticamente o dobro, né, de desocupados se a gente tomar esse mesmo indicador no ano de 2013. Né. No ano de 2013, a gente tinha 6,3% de desocupação. Veja, ainda é muito, né? Mas aqui, né, a gente vê que esse número praticamente dobrou, né, o que reflete o quê? Né? O desastre econômico pós-golpe de 2016, especialmente a contrarreforma trabalhista, né, e o aumento da precarização e tal, e, claro, né, a partir de 2019, com o crescimento pífio, né, e com os impactos da pandemia a partir de 2020 e 2021. E aos desocupados se somam os desalentados e outras subcategorias, né, que integram um conceito mais amplo do IBGE, que é de subutilização da força de trabalho, que é uma taxa que se consolidou, né, em 23,5% da força de trabalho, ou seja, cerca de 27,3 milhões de trabalhadores. Então, em 2022, o Brasil tem 66,3 milhões de trabalhadores fora da força de trabalho, né, do ponto de vista da formalização do trabalho. Né, no auge da pandemia, eram cerca de 77,2 milhões, né, e, além disso, né, a gente tem 23,5%, né, que estão dentro do conceito de subutilização. Veja, em 2012 eram 57,2 milhões de pessoas. Então, esses dados, né, não vou cansar vocês com tantas estatísticas, mas eles mostram o quê? Uma condição estrutural da força de trabalho brasileira, mantida na reserva, né, como um forte elemento de pressão sobre os salários, num país dependente e marcado pela superexploração da força de trabalho, o que só fez recrudescer, né, nos últimos anos. Tá? Então, né, esses indicadores eram melhores, né, durante os governos entre 2003 e 2014, né, em 2015. Não era o paraíso na Terra, mas era melhor. Né? Mas isso realmente recrudesceu demais, né, a partir de 2016, com a contrarreforma trabalhista, e isso vai encontrar, né, um correspondente, né, a contrarreforma trabalhista vai encontrar um correspondente no novo regime fiscal,
né, que é o teto de gastos, a ampliação da desvinculação de receitas da União, ou seja, um recrudescimento do ajuste fiscal no Brasil, que a gente vem chamando de ultraneoliberalismo, né? A gente antes estava no neoliberalismo, a gente tinha um subfinanciamento das políticas sociais, né? A gente tinha uma condição estrutural da força de trabalho no Brasil, mas no ambiente do novo regime fiscal, a gente vai ter o desfinanciamento das políticas sociais, o aumento do desemprego, o aumento da subutilização da força de trabalho e uma degradação, portanto, enorme das condições de vida e trabalho no Brasil, né, desde 2016 e especialmente a partir de 2019, com o governo neofascista e ultraneoliberal de Bolsonaro, né? A gente não pode esquecer, né, do Paulo Guedes, que anda meio sumido, está calado, né, porque resolveu, né, ser pragmático, em função do pacote de bondades, né, do Bolsonaro em ano eleitoral, né? Então ele está quietinho, né, exatamente para não mostrar para a população a grande mentira, né, que está em curso e que tem data para acabar, que é dezembro de 2022, né, que é o tal do pacote de bondades. Tá? Bom, vou falar disso um pouco mais à frente. Sobre os governos do PT, né, então, eu só quero dizer uma coisa, assim, a gente não pode, né, ter uma espécie de ilusão de ótica, né, em função do recrudescimento das condições de vida e trabalho das maiorias a partir de 2016. Né? Mas é fundamental considerar, e isso faz do Lula o único candidato hoje, né, ter condições de derrotar o Bolsonaro, né, que essas condições anteriores, né, remetem imensos segmentos da classe trabalhadora a resgatarem a memória de tempos melhores e a depositarem mais um voto de confiança no Lula. Né? E isso é uma base material que eu acho que não pode ser desconsiderada pelos setores críticos de esquerda, né, sob pena de uma espécie de desconexão com a classe, né, e sob pena de uma defesa abstrata, né, dos seus direitos, as condições de vida e trabalho e do socialismo. Então, eu acho importante dizer isso, né, porque essas condições é que devem nos orientar, né, no debate eleitoral que está em curso no Brasil hoje. Né? Ainda que a gente tenha uma forte desconfiança, né, de uma chapa que tem o Alckmin como vice. Mas de qualquer forma, eu acho que, nesse momento, é preciso, né, ter como prioridade, né, a derrota de Jair Bolsonaro, né, que ele volte, né, para aquele lugar de onde ele saiu. Né? Bom, lá para o Vivendas da Barra, né, enfim, volte para os seus, né, mas que saia do governo, né, e a gente possa oxigenar, né, o Estado brasileiro, né, e torná-lo mais permeável às demandas da classe trabalhadora. Então, mas, gente, sempre sem esquecer, né, que o lulismo representou um reformismo sem reformas, como diz o Valério. Né? Mas a gente volta, né, para cobrar do Lula quando ele virar presidente. No momento, eu acho que essa é de fato a alternativa que temos. Eu estou falando isso em todos os espaços, espero que a organização me perdoe, né, por ser tão direta, mas nós precisamos falar, né, com todas as letras, em todos os espaços, né, da necessidade, da urgência, né, de conter a degradação do Brasil, né, e isso passa por derrotar eleitoralmente o Bolsonaro. Mas não se iludam, derrotá-lo eleitoralmente não significa derrotar o neofascismo no Brasil. Eles vieram para se constituir como uma força política duradoura e vai levar muito tempo para a gente superar essa presença, né, desumana, né, sem afeto, né, e violenta
entre nós. Bom, mais alguns elementos sobre as condições gerais da classe trabalhadora no Brasil dizem respeito ao rendimento médio dos trabalhadores, que decresceu, né? E mesmo essa retomada de algum dinamismo econômico no final de 2021, né, não reverteu essa tendência, né? Então, o rendimento médio caiu, né, para R$ 2.500 em 2022, que é menor, né, que os R$ 2.556 de 2012, que ademais já era baixo, né? O próprio Diese aponta isso para a gente. Mas só que, além, né, do rebaixamento, né, do salário real, a gente poderia dizer assim, existe a inflação, né, em 2 dígitos, corroendo o poder de compra dos salários, e que não encontra na política econômica ultra neoliberal qualquer obstáculo, né? Na verdade, o que a gente está observando é o acompanhamento dos preços internacionais de commodities, né, como os combustíveis, né, que interferem nos preços dos alimentos e demais itens das necessidades básicas, né, dos trabalhadores. Uma política de preços da Petrobras que tem relação com a remuneração dos acionistas, né, inclusive o próprio governo federal, e com a privatização da BR Distribuidora, o que cola os preços na concorrência entre os novos donos, né? Os acionistas dessa empresa monumental, gigante, estratégica, e que faz o Brasil ser autossuficiente em produção de petróleo bruto, além de dar um lucro de mais de 44 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2022, né, esses acionistas eles não podem perder nada, né, enquanto as maiorias padecem. E o governo, né, diante disso, que é o maior acionista, está fazendo jogo de cena, né, substituindo presidentes da empresa a cada 2 meses, ameaçando com a privatização, né, que requisitaria nitidamente a desnacionalização da Petrobras, porque uma empresa desse porte não tem comprador no Brasil, e também da empresa criada para a exploração do pré-sal, né, que, aliás, é uma das razões do golpe de 2016. Então, eu acho que, mais do que qualquer medida efetiva, né, o governo federal vem colocando bodes na sala para efeitos midiáticos e eleitorais, né? E, enquanto isso, a gente teve um IPCA acumulado de 12,13%, corroendo o poder de compra da população, que não consegue mais comer carne bovina, pagar aluguel, né, indo viver nas ruas das grandes e médias cidades, né? Assim, é muito triste andar pelo centro do Rio de Janeiro, né, e ver a quantidade de gente que está vivendo na rua, mas isso diz respeito a praticamente todas as cidades, todas as metrópoles brasileiras, né? E se a gente pensa, né, que os que estão fora do mercado de trabalho, alguns com a cobertura parca, né, dos programas de transferência monetária, R$ 400 de Auxílio Brasil, né, que ainda paga imposto e ainda sofre com a inflação, um programa que foi acompanhado do desmonte, né, do SUAS, e mais ainda os que estão de fora, mas não têm acesso mesmo a esses programas pelos critérios draconianos de acesso, né, é possível, portanto, tornar inteligível, ainda que inaceitável, o retorno da fome. Gente, o retorno da fome no país como o Brasil é uma catástrofe, é uma excrescência, é inaceitável, né? A insuficiência alimentar grave ou moderada, né? De 33 milhões de pessoas, né? Sendo que dessas, 22 milhões padecem hoje de insuficiência alimentar grave, né? Então, esse é o resultado, né, do processo recente do Brasil, né, do ajuste fiscal ultra neoliberal, combinado, né, também ao neofascismo, né, que na base trabalha, né, com o neopentecostalismo autônomo, né, e também com uma relação direta com milícias, né, como é o caso bastante conhecido do Rio de Janeiro. E isso torna, né, a vida urbana, principalmente, uma vida muito difícil, com o acirramento da violência difusa,
né? E também com isso vão pipocando, né, os casos de racismo, especialmente da polícia, das polícias militares, né, na medida em que, né, também as pessoas, né, envolvidas e que são mais atingidas, né, por essa condição geral é o povo preto, né, resultado do nosso racismo estrutural. Então, né, o número de pessoas em situação de extrema pobreza, né, que significa uma renda per capita de R$ 105, gente, isso é o cúmulo. Inscritas no CadÚnico para ter acesso aos programas sociais, cresceu 11,8%. E aí a gente retorna ao mapa da fome, né, no país que se diz celeiro do mundo e aonde o agro é pop, mas que não oferece comida aos seus próprios habitantes, né? Bom, mais recentemente, agora, né, em 2022, né, a gente está acompanhando, né, o tal do pacote de bondades, né? O Bolsonaro vendo, né, que poderá ser derrotado, deverá ser derrotado, né, pelo Lula em outubro, né, começa a mexer os seus pauzinhos aí, eu acho que em duas direções, né? O primeiro pauzinho tem a ver com essa questão, né, de injetar, né, na economia brasileira um volume de recursos, né, que gere imediatamente, né, uma aparência de que as coisas estão melhorando, né, e que tente disputar, né, a base de apoio do Lula, né, já que entre os usuários do Bolsa Família, né, do antigo Bolsa Família e do atual Auxílio Brasil, né, o Lula tem maioria, né, várias pesquisas têm falado sobre isso. Então, se trata de disputar aí, né, injetando, né, um Auxílio Brasil, né, de R$ 600, com data para acabar, né, até dezembro de 2022, para dizer, olha, se eu não permanecer, isso vai acabar, né? A esquerda não caiu nessa balela, né, e considerou corretamente que tinha que votar, né, no aumento, né, do valor do Auxílio Brasil, né, já tinha essa posição anteriormente, né, e nesse caso votou a favor corretamente, porque se trata de um recurso indispensável para as pessoas comerem nesse país marcado pela inflação, né? Mas o pacote de bondade não é só isso, né? É preciso dizer que ele implica também em subsidiar a gratuidade para maiores de 65 anos, subsídios para o etanol, auxílio para taxistas e Alimenta Brasil, renúncia fiscal com isenção de tributos federais do diesel, gás e redução linear do IPI, né? Isso alcança aí um valor de 43,3 bilhões de reais e isenção dos tributos federais da gasolina. A conta que está se fazendo, né, que o tal pacote de bondades, né, e que tem impacto fiscal, está em torno de 159,4 bilhões de reais. E veja, né, não é uma conta que atinge apenas, né, os trabalhadores pobres com transferências monetárias para as políticas sociais, mas tem também o voucher para os caminhoneiros, tem, né, aí é uma política diretamente, né, para um setor, né, da classe trabalhadora, né, que parte dele apoiou o Bolsonaro, uma tentativa de reconquista desses segmentos, né, já que ele perdeu bases aí também. E, além disso, tem medidas que não têm impacto fiscal, mas que podem impactar eleitoralmente, que é a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas, o saque extraordinário do FGTS, crédito para microempreendedores, linha de crédito do Banco do Brasil para os caminhoneiros, linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas e extensão do PRONAMP. Isso implicaria aí também numa injeção de recursos, 184 bilhões de reais. Então, vejam, gente, nós estamos falando, né, de uma injeção de recursos extremamente significativa, né? Antes de tentar dar um golpe militar, né, de falar em ditadura, ele vai continuar ameaçando isso também. E nós precisamos prestar atenção nisso. Mas antes de fazer isso, ele está
está mobilizando a máquina, né, do governo federal com todos os recursos possíveis, né, para tentar reconquistar espaços e levar essa eleição para o segundo turno, né, aonde ele teria alguma chance, né, principalmente mobilizando os setores da classe trabalhadora e da classe média que aderiram, né, ao antipetismo visceral, etc. Então, me parece assim, que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, né, e precisam ser traçadas estratégias, né, para que isso não tenha o impacto eleitoral que eles estão esperando, né? Isso é uma coisa pensada, bastante matutada, né, que eles, de fato, estão mobilizando e na perspectiva de tentar virar a mesa, que nesse momento ainda é bastante desfavorável para Jair Bolsonaro. Bom, o outro lado dessa história, a outra direção, são os riscos e as ameaças de golpe de Estado, né, e os ataques às liberdades democráticas que estão aí em curso, e que tem um braço, né, um braço armado, né, que são as milícias, os clubes de tiro, os CACs, né? Nós precisamos prestar muita atenção nisso, né? Especialmente agora em 7 de setembro, me parece que eles têm a tendência, né, de tentar fazer demonstrações de força, né? Mas o fato é que existe hoje, sim, uma base de apoio armada, né, paramilitar, além, né, de segmentos das forças militares propriamente, especialmente das polícias militares, mas também dentro das Forças Armadas, né, que, embora façam eventualmente declarações, né, de que não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, mas é difícil acreditar diante das posturas, né, que tiveram, especialmente frente ao STF, as críticas compartilhadas com Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas e por aí vai, né? Então, essas duas direções podem se impor, né, nesse momento eleitoral brasileiro. Que veja, né, nós tentamos derrotar Bolsonaro desde que ele assumiu o governo, desde 2019, teve a tsunami da educação, teve vários momentos de muita luta, né, pedidos de impeachment, muitos pedidos de impeachment, nós não conseguimos. Então, nesse momento, a nossa alternativa é eleitoral. Mas ela não pode ser exclusivamente eleitoral. Queria também dizer isso. É preciso, né, mais do que nunca, ocupar o espaço público, as ruas, né, com a pauta dos trabalhadores, né, com o apoio, sim, a Lula, mas também com a pauta dos trabalhadores, né, e dizer que nós não vamos aceitar, né, um novo golpe, né, dessas forças de extrema-direita, né, e anticivilizatórias, né, que estão aí hoje ocupando o Estado brasileiro, né, no governo Bolsonaro. Tá? Nós não vamos aceitar uma mudança de regime político completa, né, porque parte dela já aconteceu com o golpe de 2016, né? Mas nós não vamos aceitar uma mudança de regime político. Que veja bem, o governo é neofascista, mas o regime ainda não é uma ditadura aberta, né? Mas não aceitaremos uma ditadura aberta. Então, a gente precisa falar sobre isso e organizar forças reais, né, que vão interferir no curso dos acontecimentos numa outra direção. Em nome de Marielle, em nome do Bruno, do Dom, né, e de tantas pessoas, né, que nós perdemos, né, uma família inteira, né, que foi assassinada nesse contexto da disputa de terras na Amazônia, em nome da Amazônia, né, contra o desmatamento, enfim, em nome, né, do Brasil, né, que nós queremos, né, e em nome de dar uma chance ao futuro do Brasil, né? Eu acho que é um pouco esse o mote, né, que a gente precisa ter para apoiar, inclusive, desde o primeiro turno, de preferência ganhando no primeiro turno,
o único candidato, né, a única chapa capaz de derrotar Bolsonaro, né? Veja, eu quero dizer a vocês que essa é uma posição tática. Quem conhece os meus textos sabe, né, das minhas críticas, já expressei algumas aqui, né, aos governos do PT, né? E essa é uma posição tática, na minha opinião. Eu vou defender que o meu partido, né, que hoje já não é mais apenas um coração partido, é o PSOL, né, a resistência PSOL, que defendam, né, que a gente não integre, né, que o pessoal não integre o próximo governo, né, se Lula e Alckmin conseguirem tomar posse, né. As razões para isso abundam também, né. Apesar das críticas do Lula ao teto de gastos, né, eles buscam desesperadamente uma âncora fiscal, para sinalizar aos mercados, né, a manutenção da lógica do ajuste fiscal. Então, isso me preocupa extremamente, né, porque como é que vai fazer política pública com o Estado engessado? Né? Vai criar uma outra âncora? Não, a primeira âncora era o superávit primário, agora é o teto de gastos, que foi constitucionalizado, inclusive. E agora, qual vai ser, né, essa nova âncora fiscal? Então, ao invés de buscar uma âncora fiscal, acho que tem que pensar uma política que supere essa condição, né, desse ajuste que se faz, né, para pagar os credores da dívida pública, e começar a pensar, né, numa auditoria da dívida pública, na taxação das grandes fortunas, né? Só que a presença do Alckmin é um péssimo sinal, né? Considerando que ele está muito longe dessa programática, e mais do que isso, reprimiu o movimento estudantil paulista, né, por ocasião da ocupação das escolas. Tem aquela trágica lembrança, né, de Pinheirinho, né? Tem posições também ligadas a setores conservadores da Igreja Católica, né? Então, vejam, o apoio ao Lula nessa composição é um apoio eleitoral, né, no sentido de construir as exigências que vão ser feitas nas lutas no dia seguinte à posse dele, quando aí sim nos tornaremos oposição. Não uma oposição destrutiva, mas uma oposição consequente. Né? Eu sou daquelas que pensam, né, que a posse do Lula, caso vença a eleição, também não é uma certeza, né? Ela também vai precisar ser assegurada nas ruas. Essa posição, né, não. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, né, especialmente para partidos de esquerda, né, que não estão apoiando o Lula, eu não subscrevo qualquer desqualificação ou cancelamento, né, que é o termo da moda, né, de setores da esquerda que não concordam com a minha posição. Né? Então, o que aconteceu com a Rita Von Hunt, né, e outras figuras públicas, né, desses partidos, por parte, né, de setores que apoiam a candidatura Lula, né, é inaceitável, né? Até porque ali na frente, né, nós vamos precisar de todo mundo para cerrar fileiras, né, contra essas ameaças golpistas, né, que estão rondando o Brasil nesse momento. Bom, então, com essas palavras, gente, eu gostaria de encerrar, né, a minha contribuição aqui essa noite. Né? Eu acho que o Senais, né, esse quarto Senais, é um momento dessa reflexão, principalmente, né, como a gente pode construir uma programática, né, que no momento seguinte a gente possa disputar, né, em condições de disputa melhores do que as que temos nesse momento, né, que a gente possa disputar. Então, os trabalhos que eu tenho certeza, né, que apareceram aí no Senai sobre políticas públicas, sobre o mundo do trabalho, tudo isso é acúmulo, né, de reflexão, de massa crítica, né, para a gente construir o programa dos trabalhadores, né, para que a gente tenha uma chance no futuro, ou que a gente possa dar uma chance ao futuro, eu prefiro dizer assim. Dar uma chance ao futuro é dar uma chance à universidade pública. Aliás, parabéns ao reitor empossado. Ter um reitor empossado nesse momento é sempre produto de muita luta, né? À medida em que, no contexto de um duro ataque às universidades, que passa pelo corte orçamentário, mas também passa por não respeitar, né,
as decisões da comunidade universitária, ter um reitor eleito e empossado é motivo para uma grande festa, né? Então, a gente quer dar uma chance à universidade pública, onde se inscreve esse seminário, as lutas da classe trabalhadora, né, em outras condições políticas, a ciência e tecnologia, né, a saúde, ao SUS, né, a toda essa construção democrática e que pode se radicalizar, né, ao invés de desdemocratizar, né, a gente quer democratizar cada vez mais, né, a gente quer dar uma chance a isso, né, a esse projeto de país. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero ter aí contribuído para as conversas e os diálogos que vocês vão travar nos próximos dias. Obrigado, professora Elaine, né, pelas suas valorosas reflexões aí sobre temas que foram, na verdade, propostos para essa conferência de abertura, né? Certamente a sua fala ela vai servir de respiro para a gente enfrentar também esse contexto, enfim, um contexto tão desafiador, né, que se impõe também para o serviço social, seja no âmbito do trabalho profissional, seja no âmbito da própria formação ou no âmbito da nossa organização política, né, e que são desafios também que confrontam, de um modo geral, a própria classe trabalhadora brasileira. Nós, de fato, estamos diante de uma crise estrutural e civilizatória, como foi indicado, mas nós precisamos acionar o otimismo da vontade, como foi também dito. Bem, no canal do YouTube nós temos muitas manifestações, muitas pessoas cumprimentando pela belíssima exposição, a afirmação no sentido de que as suas exposições são sempre muito importantes, sempre maravilhosas, né? Temos também comentários, né, comentários instigantes, como o da Andressa Godoy, Golodi, desculpa, para quem a eleição é importante, mas um projeto para o país comprometido com os trabalhadores é sustentado nas ruas, e isso será determinante, né? Enfim, tem vários comentários, professora, e depois eu vou organizar aqui a partir de 2 blocos, como a gente tentou, né, para rapidamente a professora realizar alguns comentários, mas eu queria desde logo pedir muitas desculpas às pessoas com deficiência. Houve muitos comentários no chat a respeito disso, porque nós não conseguimos viabilizar a tradução de Libras para garantir acessibilidade, tampouco o próprio sistema de legendas, né? E isso ocorreu porque nós não contamos com recursos para realizar esse evento e não tivemos retorno positivo do próprio setor que na UFSC poderia nos garantir essa estrutura, né? O que revela o próprio processo de desfinanciamento da universidade pública e, ao mesmo tempo, o que se considera prioridade também nesse espaço da universidade, né? Então, pedimos por isso nossas sinceras desculpas e lamentamos muito por essa falta. Nós sabíamos que receberíamos essas críticas, que são pertinentes, mas tivemos que realizar o evento sem garantir esse direito fundamental das pessoas com deficiência. Então, diferentemente do que foi dito no chat, nós nos empenhamos sim em tentar esses recursos, mas nós não conseguimos, infelizmente. Não queremos ser também cancelados por isso, porque nós precisamos de todo mundo, como disse a professora Elaine, né? Bem, dito isso, nós seguimos com um primeiro bloco de questões, né? Para isso, professora, daí, assim, a senhora vai aí visualizando um pouco também o tempo, posso ela ajudar. Fiz 2 blocos tentando organizar um pouco a aproximação dos temas, né? A primeira questão foi colocada pela Juliane, que é ciência social, e ela diz o seguinte: queria problematizar um pouco a eleição de 2022. Quais as expectativas que podemos ter de uma possível vitória de Lula e quais os limites da democracia representativa na nossa sociedade? A Fabiana Negri pergunta: professora Elaine, fale um pouco sobre o papel das Forças Armadas no atual contexto. A professora já fez alguma menção em relação a isso, né? Tendo em vista a história da formação brasileira, né? Então, contextualizar um pouco essa questão das Forças Armadas. O Pablo Ramon Diego pergunta o seguinte: numa análise de um futuro imediato, na sua opinião, quais serão as consequências a longo prazo desse ultra-neoliberalismo para o Estado brasileiro frente à queda e crise do imperialismo estadunidense e a ascensão da economia planificada chinesa no mercado mundial? E questões bem simples, né, professora? Para a Mailis pergunta: na conjuntura apontada, como é que a professora
políticas nesse momento? Quais as estratégias que podem ser acionadas para fortalecer a participação popular? E aí eu acho que também vinculado a isso, por isso eu deixei essa questão também nesse mesmo bloco, professor Elaine, é a do Davi, que fala, né, que embora as manifestações de 2013 elas tenham sido também, por direitos, a contribuição a golpista junto a uma agressiva cooptação permitiu que os fascistas saíssem do armário no país. Qual é a força política que nós temos para colocar, né, ou para se colocar contra essa onda reacionária? São essas as questões, professora, fique muito à vontade, aí eu acho que a gente calcula uns 10, para também não ultrapassarmos o seu limite do teto do horário, né, para que a senhora possa fazer esses comentários, professora. Bom, veja, né, para a Júlia, né, essa questão dos limites da democracia representativa, bom, os limites, a gente está lidando, né, com um Estado burguês, uma democracia liberal burguesa, né, e que veja, né, nunca foi, né, uma democracia substantiva, né, no sentido de mobilizar, né, de fato, dutos mais radicalmente democráticos, né, para um controle democrático do Estado brasileiro, por exemplo. Né? Assim, o mais próximo disso que nós tivemos foram as experiências de orçamento participativo, a experiência conselhista, mas que também foi muito contaminada, né, pelo clientelismo, pelo patrimonialismo e pelos processos de centralização e de constituição de bases, né, para os governos de plantão, de fato que a gente, apesar, né, quando a gente aprovou isso na Constituição lá atrás, né, isso tenha dado alguma esperança de que se constituiriam, né, dutos, né, de pressão, né, de pressão dos de baixo, né, especialmente sobre a ampliação, né, e acesso aos direitos, isso efetivamente não aconteceu da forma que a gente pensou, né? E isso passou pelo crivo da realidade brasileira e suas tendências autocráticas e clientelistas, né? De forma que, veja, não me parece que o capitalismo, o mundo do capital, comporte uma democracia substantiva. Né? A democracia ou ela está nas mãos dos trabalhadores ou ela não será. Né? Não no seu sentido profundo e original de poder popular. Né? Então, me parece que a Constituição, né, de uma experiência conselhista substantiva, né, que se inspire, né, nos primeiros anos dos soviets, né, ou dos comitês de fábrica que o Gramsci analisou em Turim, né, a esquerda também tem na experiência da Revolução Espanhola, aquela maravilha, aquela lindeza, né, então isso ou é dos trabalhadores ou não será. Né? O que eu tentei dizer, principalmente no início da minha fala, é que as tendências são de restrição das liberdades democráticas. O capitalismo em crise e decadência, ele cada vez menos comporta democracia e reformas. Né? Tem aquele texto bonito também da Ellen Wood, né, Democracia contra o Capitalismo, né, onde ela explora um pouco essa ideia, né, e veja, né, a gente está falando aqui de uma democracia social, no sentido marxiano, né, social, socialista, né, à medida em que o mundo do capital não vai oferecer isso. Então, os limites, né, da democracia burguesa são gigantescos. Agora, a gente tem que ocupar espaços, né, desde que a gente não deixe de ocupar a rua nunca. Né? Ocupar espaços para que, inclusive, esses ocupantes reverberem a rua, né? E disputem internamente, né? E, inclusive, tratem de enfraquecer, né, as posições conservadoras, né, para que se possa, né, na combinação, né, entre gramsciana, combinação gramsciana entre guerra de movimento e guerra de posição, a gente possa superar esse estado de coisas. Agora, confiança na democracia representativa, nenhuma.
tá? Né? No equilíbrio dos poderes, nesse STF que participou do golpe, né? Desse Congresso Nacional, né? Que está com uma qualidade abaixo da crítica, né? Um horror, né? Um verdadeiro festival de horrores, é impossível. E as Forças Armadas, veja, né? As Forças Armadas brasileiras, né? Principalmente depois da experiência do Haiti, eu não sou uma especialista nesse debate, tá? Eu vou dar aqui uns pitacos, né? Mas me parece assim que tem uma mudança de perfil, ela se tornou mais cosmopolita, e mais articulada ao imperialismo, ainda mais do que já era antes, mas sem qualquer projeto nacional. Eu tenho essa sensação, né? E não é à toa que ela corrobora, subscreve o golpe, né? E ela subscreve o Jair Bolsonaro, que inclusive é um cara, né, que era mal visto, né, dentro das hostes. É claro que não são todas as forças, né? Existem setores, né, das Forças Armadas com compromissos democráticos, mas os sinais do último período não são muito alentadores, né? Então, é isso, né? Então, assim, a gente vai o teste, né, disso vai ser a vitória eleitoral, né, e a posse do Lula. É aí que vai ser o teste disso, né? Se esses caras ainda têm qualquer compromisso, né, com as liberdades democráticas e os processos democráticos burgueses, vejam só, né? A gente está falando de nenhuma democracia substantiva aqui. Veja, sobre a questão, né, que fala da queda dos Estados Unidos, ascenso da economia planificada da China, eu quero discutir um pouco isso, sabe? Assim, porque, primeiro, assim, que eu acho que, né, no Oriente, né, isso envolve a Rússia, a China, né, o que a gente observa é uma restauração do capitalismo, da economia de mercado, né? É claro que tem particularidades, né? Então, por exemplo, a China faz um controle de fluxo de capitais que boa parte dos países capitalistas não faz, né? Então, isso tem implicações, etc. Mas, veja, é uma economia de mercado, né? E, inclusive, imperialista. E é um imperialismo que, por hora, ele é mais regional, mas ele tem aspirações de ser o novo hegemon, né? Nos termos do Arrighi, né? Então, assim, eu não acho que. E também não acho que os Estados Unidos estão perdendo a mão. Né? Aliás, o Putin tratou de fortalecer, né, os Estados Unidos, seja pela corrida armamentista, seja com uma rearticulação da OTAN. Né? Então, assim, eu acho que nessa guerra não tem gente boa aí, não. Né? Para mim, o Putin é um governo fascista, né? Assim, é um país onde teve a restauração do capitalismo, né? Não tem nenhum resquício de socialismo ali, né? É um subimperialismo regional, né? E o tal do Zelensky, né, é um cara também de extrema direita, né? Também namora com o fascismo, e ele deixou essa guerra acontecer. Né? Ele poderia não ter deixado essa guerra acontecer. Né? Então, ele é responsável pela situação de guerra que o país dele está vivendo, pela perda de vidas, né? Ao estimular, por exemplo, coisas como o Batalhão Azov, por aí vai. Então, a gente precisa prestar muita atenção para não ver mocinho onde não tem, nem bandido onde não tem. Né? Bom, e sobre a nossa força, a questão da participação popular. Veja, né? Eu acho que no último período a gente tem vivido coisas importantes no Brasil. Né? O ascenso do movimento de mulheres, o movimento negro, né? Do movimento pela moradia. Né? Então, se alguns movimentos sociais perderam um pouco a força, né? Eu acho que o MST perdeu um pouco a força que tinha, né? Outros movimentos ganharam força. Né? E são movimentos que, às vezes, não dialogam com os instrumentos mais tradicionais da esquerda, né?
são, às vezes, muito críticos aos partidos políticos, não entendem, né, porque veem, e eu acho que o PT tem uma grande responsabilidade nisso, né, os partidos como parte da política tradicional do mais do mesmo. Né? O PT, quando decidiu se transformar na ala esquerda do Partido da Ordem, isso gerou uma condição, né, bastante difícil para toda a esquerda, não só para o PT. Né? Então, eu penso que os partidos de esquerda, as organizações, as frentes, né, têm que ir para a base, têm que ir para a rua, né, para fomentar um processo. Mas isso também pode ser parte de projetos político-profissionais, como é o caso dos assistentes sociais, né, de organizar, né, núcleos, coletivizar demandas, né, ter uma ação profissional que se paute por essa orientação mais participativa, né, e menos balcão de atendimento, né? Embora a pressão das políticas seja pelo balcão. Então, tem toda uma briga, né, a ser travada na ponta das políticas públicas que prevêem mecanismos de participação popular. É claro que isso está em baixa. A gente tem um governo neofascista né, que querem que o povo não se organize, que vá para a igreja, entendeu? E não é nem para todas as igrejas, é para algumas igrejas e não outras. Né? Então, não está fácil, não, mas eu acho que tem espaço para organização popular. Né? Aqui no Rio, eu estou participando, né, da articulação de uma mandata, né, de mulheres socialistas e tal, e no lançamento da mandata, né, tinha povo, eu gostei demais disso, assim, não era só aquela esquerda tradicional, né, tinha gente né, dos bairros mais empobrecidos do Rio, da Baixada Fluminense, gente sabe, que vem ali, né, da batalha cotidiana. Temos depoimentos belíssimos, e eu acho que é isso, tem muita força que precisa ser canalizada, organizada, sem prepotência, né, sem personalismo, né, porque a esquerda também precisa se repensar um pouco. Né? Primeiro, deixar de ser a ala esquerda do Partido da Ordem e ter algum projeto alternativo ao capitalismo. Né? E aqui ainda mantém, né, a perspectiva do socialismo, dialogar mais, né, e fazer mais trabalho de base. Bom, a nossa força contra a onda reacionária está inteiramente depositada na nossa capacidade de construir esses nichos de resistência. Né? E aí vale, né, pré-vestibular comunitário, trabalhos com a juventude, né, organização em torno de demandas locais, né, para que isso cresça, né, e constitua, né, o outro Brasil, o Brasil que a gente quer. Né? Acho que a gente precisa aprender, né, com os movimentos do norte, da Amazônia, né, com as resistências. Pô, como é que não tem resistência no Brasil? Tem muita resistência no Brasil, é por isso que tem muita gente sendo assassinada. Né? O Bruno e o Dom são a ponta de um grande iceberg, de muita gente que nós perdemos no último período. Então, tem resistência, sim. É que fazer resistência nesse momento do Brasil é duro, mas a gente precisa ter coragem. Né? Aquela coisa do Guimarães Rosa, que a vida quer da gente é coragem. Obrigado, professora. Bem rapidamente, eu vou passar logo para o segundo bloco e também já vou adiantando, pedindo desculpas para as pessoas que, porventura, formularam questões e que a gente não conseguiu incorporar aqui também, muito em virtude do nosso limite de tempo. Mas, enfim, vou colocar uma primeira questão que eu acho que está muito relacionada com a constituição do fundo público, que é uma questão colocada pela Iana Lira, que diz o seguinte: gostaria que a professora aprofundasse um pouco mais a questão dos impostos federais e estaduais sobre o preço dos combustíveis. E aí, uma segunda questão, e um bloco mais curto, efetivamente, os cortes na educação, foi colocado pela professora Maria Regina de Ávila Moreira, os cortes da educação ameaçando o fechamento de várias IFES, apontam a implementação do Reúne Digital, do Futurice por dentro. Né? Como avalia esse cenário, professora? Aliás, desculpa, tem mais uma, professora. Da Daniela Borges, ela diz o seguinte:
a focalização e privatização são tendências das políticas sociais antes de 2016. Podemos afirmar que após 2016 existem novas tendências das políticas sociais? Quais seriam essas novas tendências? São essas as questões, professora. Bom, vamos lá. Então, eu acho que essa questão dos impostos, né, de cortar os impostos, é jogo de cena. Porque vai cortar o imposto, vai diminuir a capacidade de fazer política pública dos estados e também do governo federal, com as isenções fiscais, está dentro do tal do pacote, né, de aspas, bondades. Mas aí vai tirar de onde? Vai tirar da ciência e tecnologia, vai tirar da universidade, vai tirar da saúde, né? Porque, né, essas políticas públicas fundamentais vão perder recursos, né, com as bondades eleitoreiras do governo federal e o impacto, né, na ponta, né, na bomba, para ser mais exata, né, vai ser minúsculo. Vai ser minúsculo. Né? A única maneira de fazer esse controle seria os acionistas, né, inclusive o próprio governo federal, abrir mão, né, de parte dos seus lucros e subsidiar os preços da gasolina. Aí sim a gente ia ter, né, uma política de preços, né, mas significa perder alguma coisa, significa contrariar as forças do mercado, né, intocáveis do Paulo Guedes. Então, essa aí é uma saída, né, pífia, né, uma coisa que eu acho que vai ter um impacto diminuto, né, no preço da gasolina e que vai continuar nos atormentando, né, seja no nossos meios de transporte, seja nos alimentos, que aí é que está o problema maior, né, que é o transporte de mercadorias. Né. Bom, Regina, né, bom, primeiro, meu beijo, né, um abraço bem apertado, né, essa querida, né, que do Andes, do Morro da ABEPS, de tantos espaços que nós já compartilhamos, né, Regina? E veja, né, a questão do desfinanciamento das IFES tem uma relação direta com o novo regime fiscal, né, que é a PEC, né, do fim do mundo, né, o teto de gastos, a emenda constitucional 95, emenda constitucional 93, né, mas principalmente a emenda constitucional 95, porque o que a gente vem falando para a saúde, para a educação, é que nós saímos de uma condição de subfinanciamento, né, para uma condição de desfinanciamento a partir de 2017, que é quando os impactos, né, da PEC começam efetivamente a acontecer, entendeu? Então, só que isso se combina, no caso do governo Bolsonaro, né, ao ódio, né, que ele tem à ciência, à universidade, à educação, à razão, né? E, portanto, os ataques à universidade têm sido totalmente recorrentes, diuturnos, né? E eu acho que o sentido disso, né, é baratear a oferta, né, principalmente pela introdução do ensino à distância, né, das novas tecnologias e tal. Eles querem, né, eles querem a nossa cabeça, né? Eles não querem a liberdade de expressão, né, de dissenso, né? E parece sempre que a universidade, né, só tem um serviço social crítico, né? Não, a universidade tem muita gente não crítica, né? Que, no entanto, está padecendo no inferno, né, no governo Bolsonaro, exatamente pelo corte permanente de recursos. Então, assim, e de fato, nesse momento, o corte foi gigante, né, e não só na educação, mas também na ciência e tecnologia. Aí entram as bolsas, né, entra a situação, né, que o Jaime acabou de comentar, de não conseguir os recursos, né, para garantir coisas fundamentais, né, dos eventos que a gente organiza.
Então, esse é o impacto, né? Por isso que é necessário virar a mesa. Para a gente é uma questão de sobrevivência, né? Na sequência, buscar recompor, né, os orçamentos e conter essa tendência também ao ataque ao ensino presencial, né, que é aquilo que viabiliza efetivamente a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Né? Veja, eu não sou ludista, né? Não quero quebrar as máquinas, mas assim, o meu retorno à atividade presencial na UERJ me mostrou o seguinte: olha, é outra qualidade, é outro processo de ensino-aprendizagem. Você não está falando sozinho com uma telinha, com um monte de telinhas fechadas, né? Foi muito difícil, sobretudo para a graduação, né, dar aulas em 2020 e 2021. Né? Então, a gente teve uma perda real de conteúdo. Os alunos, e principalmente no serviço social, muitas alunas mulheres, né, que têm filhos, etc., ao ficar em casa, né, as demandas da reprodução social, né, se colocam, né, para as nossas alunas, e isso acaba comprometendo, né, muitas vezes as condições do ensino-aprendizagem, enfim, é uma série de intervenientes, né, alunos no transporte público, né, tentando assistir uma aula, uma loucura isso que aconteceu. Não é indefensável, né, o ensino à distância, especialmente para o serviço social. E a gente já escreveu até um libelo, né, falando sobre a incompatibilidade entre a formação em serviço social e o ensino à distância. Então, sim, há um risco de fechamento de unidades, né, de diminuição do tamanho das universidades, né, a continuar esse estado de coisas no próximo ano, mas já esse ano a UFRJ, por exemplo, anunciou, né, que não vai conseguir manter plenamente as suas atividades com o atual orçamento. E, bom, sobre a questão da focalização e privatização, veja, essa é uma tendência do neoliberalismo, tá? Então, focalização, descentralização, inclusive no sentido de repasse, né, para aquela ideia do programa de publicização que está lá no plano diretor da reforma do Estado, organizações sociais, né, OCIPs, né, toda aquela parafernália jurídica, né, inventada para repassar recursos públicos para o setor privado, né, em nome da eficiência, enfim. A gente sabe aqui no Rio de Janeiro o que significaram as OS na saúde, né? É uma gambiarra de recursos para a corrupção. Bom, mas então essa é uma tendência geral do neoliberalismo. Mas eu penso que houve uma desqualificação das políticas públicas no contexto do bolsonarismo. Sim, né? É como se eles aprofundassem essas tendências, né? E mais, assim, por exemplo, toda a estrutura do SUAS, né, ela fica tomada, fagocitada pela transferência monetária e esvaziada, né, da oferta de serviços. Ainda mais do que já estava acontecendo, porque essa crítica a gente já fazia aos governos do PT. Né? Inclusive orçamentariamente, né, o volume de recursos pequeno para os serviços. Mas aquilo que era pequeno ali ficou menor ainda agora. Isso tem implicações, né, no acompanhamento das famílias, etc., implicações sérias lá na ponta. Eu acho que também tem uma particularidade que é o neoconservadorismo, né, e a mobilização de organizações privadas, né, do campo da sociedade civil ligadas às igrejas. Né? Aí eu estou falando, por exemplo, da questão das comunidades terapêuticas. Elas já existiam antes, mas elas não tinham a organicidade, né, que elas estão tendo hoje lá no Ministério, que era da Damares, e agora eu nem sei quem está lá. É uma outra pessoa, mas da mesma cepa. Né? É uma outra, só uma nova variante. Então, aí isso também eu acho que é uma particularidade. E a gente andou olhando isso lá no meu grupo de pesquisa, o volume de recursos
para essas comunidades terapêuticas cresceu enormemente no Ministério. Gigante, é uma coisa gigante. Então, veja, né? Os caras estavam orando lá no MEC, mas eles estão orando em todos os espaços possíveis, e o campo das políticas sociais virou um campo, né, privilegiado para esses setores. Né? Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que a gente vai precisar ainda fazer bastante esforço para entender, né? Tomara que isso seja apenas uma passagem, né? Uma página infeliz da nossa história, né? A gente precisa entender profundamente essa página e os estragos que foram feitos nesse contexto, porque é muita destruição, né? Muita destruição. Lá no GOPS a gente está montando, né, o orçamento do governo Bolsonaro, praticamente todas as funções, para entender os deslocamentos de recursos, o que saiu de um lugar para o outro, né, para entender a lógica deles, né, e o tamanho do estrago que eles fizeram. Tá? Tem até um primeiro textinho que saiu desse trabalho, se vocês quiserem, é uma coletânea que saiu do nosso programa de pós-graduação, e tem um textinho do meu grupo de pesquisa, que é de autoria minha, do Jonathan Jomon, que inclusive eu acho que estudou aí com vocês, da José Rodolfo e Jusileide, que é da Bahia. Né? Então, nós coordenamos um trabalho de mais de 20 pessoas sobre o orçamento do governo Bolsonaro e soltamos esse primeiro texto. Então, se vocês tiverem curiosidade, ele está disponível na editora Navegando, tá? Vocês podem procurar lá, que já tem uma primeira notícia desse trabalho. Legal, professora. Obrigado aí pelas contribuições e pelas problematizações, né, que foram feitas a partir das questões que foram colocadas, né, pelas pessoas que estão participando dessa conferência, pela transmissão do canal do YouTube. Aliás, nós queremos agradecer imensamente a participação de estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, de profissionais, docentes e pesquisadoras de vários lugares do país, né, que estiveram conosco aqui nessa conferência de abertura do 4º Senais. Queremos também, em nome da comissão organizadora do evento, agradecer o apoio técnico do Salésio, da Rafaela, servidores públicos aqui da UFSC, né, que estão aí nos bastidores, viabilizando essa atividade. E antes de encerrar, eu quero passar novamente e rapidamente, né, a palavra à professora convidada, a professora Elaine, para que ela possa, né, enfim, né, fazer sua despedida aqui da gente. Eu quero só agradecer mais uma vez. Eu quero dizer a vocês que estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, né? Mandar aí um forte abraço para as pessoas mais que eu conheço mais. Eu vi a Carla, vi a Regina, né? Mas tem vários professores que eu conheço. Também tem gente da UERJ no chat, né? A Andressa, a Tatiana. Então, tem uma turma da UERJ que eu andei divulgando lá entre os meus, que ia ter essa atividade hoje. E agradecer, gente, e assim, convidar vocês para a luta, sabe? Vamos para a luta. Esse é um momento que a gente tem que disputar dentro do elevador, na portaria, na padaria, na rua, na universidade, todos os espaços que a gente tiver são espaços de disputa, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, sem ilusões, né? Sem mitificações, sem personalismos, mas a tarefa é derrotar esse projeto deletério para o Brasil. Vamos junto, vamos lá. Legal, obrigado, então, professora, por ter nos brindado aí nessa noite com suas reflexões, com suas provocações. Em nome da comissão organizadora do evento, nós reiteramos, então, a nossa profunda admiração, né, pelo seu trabalho. É um trabalho que tanto tem contribuído para o serviço social brasileiro. Foi realmente uma honra tê-la aqui conosco nessa noite. Muitíssimo obrigado mesmo. Aproveitando o momento, eu também quero, né, convidar todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando a acessarem a página da revista Catálise, que tem como editor científico o professor Ricardo Lara e como vice-editora científica a professora Michele, que nos acompanhou aqui na mesa de abertura. Nós aqui no Departamento de Serviço Social e no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFSC temos nos esforçado, né, para manter nesse contexto tão adverso, né, esse periódico, e como sabemos,
O reconhecimento desse trabalho por meio de acessos e da realização de downloads e artigos é extremamente importante para a própria revista. O volume 25, número 2, desse ano de 2022, já está disponível, né, e tem como tema de referência serviço social, racismo e classes sociais, né, e a divulgação da produção do conhecimento na área de serviço social é também, então, consideramos isso, né, uma tarefa do conjunto da categoria. Prestigie, então, portanto, a revista Catálise e também todas as revistas da nossa área. E, de fato, para encerrarmos, eu quero lembrar que as atividades de amanhã serão iniciadas em diversos ambientes virtuais, a partir das 9 horas. Todos os links estão disponíveis para as pessoas inscritas, né, na página do Quarto Senais, e por isso a gente pede que fiquem atentos e atentas, né, pois caso exista, enfim, alguma necessidade de alteração de links em virtude de questões operacionais, é nessa página que nós manteremos todas as pessoas informadas. Na parte da manhã, serão realizadas as primeiras mesas temáticas, rodas de conversa e mini-cursos. E na parte da tarde, a partir das 14 horas, serão realizadas as primeiras sessões de apresentação de trabalhos, né, de acordo com aqueles eixos temáticos que foram previamente definidos pela comissão organizadora do seminário. E já no período da noite, a partir das 19 horas, nós teremos a palestra sobre a desproteção social e a luta de classes na América Latina e no Brasil na atualidade, com a presença da professora Olga Pérez Soto, de Cuba, e com a presença da professora Camila Potiara Pereira, da Universidade de Brasília. Então, convidamos todas as pessoas a participarem do conjunto dessas atividades que estão sendo organizadas, apesar das dificuldades, com muito carinho, com muito, né, esmero aqui pela equipe da organização, na intenção de fato, nos colocarmos como uma força de resistência ao processo de destruição, de desfinanciamento da universidade pública. A todas as pessoas, uma boa noite e até amanhã. Professora Elaine, mais uma vez, nosso muito obrigado, viu? Obrigada, Jaime. Um abração para você também.